O Hotel Voga está situado nas Termas de São Pedro do Sul e, essencialmente, por tradição, tem trabalhado muito com turismas termais, termalistas, que estão a fazer tratamentos e mantêm-se aqui 1 a 2 semanas. Esse é o nosso público base e principal. Estamos abertos todo o ano, por isso servimos muitas refeições, muitos almoços, muitos jantares, muito pequenos almoços. Também trabalhamos muito com banquetes, casamentos, batizados, eventos e, portanto, temos muito trabalho em termos da parte de restaurante, cozinha e copas associadas. A Diolinda foi-nos apresentada pelas técnicas da Assol. Nós já trabalhamos com a Assol há muitos anos mesmo. Já temos tido experiências com outras pessoas. Normalmente pedem-nos para fazer um estágio durante, penso que é 2 meses, que se poderá prolongar. Temos tido pessoas que vêm, fazem o estágio e seguem a sua vida. No caso da Diolinda, começou da mesma forma, foi-nos pedido um estágio para ver se ela se integrava. Ela integrou-se, começou a se integrar e o estágio foi renovado até que chegámos à altura em que nos foi proposto fazermos um contrato com ela e nós fizemos. Diolinda foi-nos encaminhada para a Assol através dos serviços da comunidade para a nossa formação, que se chama Formação para a Inserção Profissional. Neste caso, a Diolinda referiu-nos sempre nas entrevistas que gostaria de trabalhar na área das limpezas, da cozinha, ajuda de cozinha ou na parte da hotelaria. Todos os custos são inerentes à Assol, nós pagamos a bolsa de formação, subsídio de transporte e de alimentação, todos esses custos são inerentes à Assol. O que nós pedimos à entidade é que acolha a pessoa e que ensine as tarefas que são precisas de fazer e que não trará custos à entidade. Neste caso, o hotel aceitou logo de bom grado a possibilidade de vir para aqui a Diolinda e foi assim que tudo começou. Estarmos a recrutar uma pessoa com algumas dificuldades, ou de execução de trabalho, ou físicas, ou no caso de Diolinda, a ter mais uma pessoa um bocadinho mais nervosa, implica que haja um acompanhamento bastante próximo dessa pessoa. Ora, no hotel, não conseguimos ter esse acompanhamento nós próprios. Eu, como diretora do hotel, ou as colegas, como colegas, não conseguem ter esse acompanhamento que ela precisa. E a Assol dispôs-se logo de início, sempre que fosse preciso virem cá, falar com ela, uma vez por semana, ou menos uma vez por semana, acompanhar. Se houver alguma dificuldade no momento ou no dia, temos o telefone sempre disponível para desligar. Portanto, isso convenceu-me um bocadinho da situação que ia contratar. Não foi preciso muita coisa. Não foi. Não foi porque a Diolinda não tem capacidade física. Portanto, não foi preciso mudarmos o local de trabalho, não. Tivemos só o cuidado de lhe ir ensinando as tarefas calmamente. Portanto, começou a fazer uma tarefa, depois outra. Quando essa tarefa já estava bem percepcionada, a ensinar outra. E ela, neste momento, faz as mesmas tarefas que os colegas. Eu faço a função de copa, sim. Sim, de manhã lavar a louça do pequeno almoço, depois à tarde, depois de lavar a louça do pequeno almoço, arrumo a copa e venho à sala. E depois da sala vou almoçar. E depois, no fim de almoçar, volto outra vez à copa para lavar a louça do almoço. E depois tenho um intervalo da tarde e depois pego às 7h30. Gosto das colegas, gosto dos patrões e gosto de trabalhar.
No caso da Diolinda, face às suas limitações, no momento de integração é preciso despender algum tempo, tanto da formadora, como também das colegas de trabalho e da responsável da entidade, para lhe primeiro criar hábitos, porque a Diolinda não tinha hábitos de trabalho, criar hábitos e rotinas, perceber regras inerentes ao mercado de trabalho, porque também não sabia, não tinha esse conhecimento, e depois foi preciso também ensiná-la a fazer as tarefas, porque muitas vezes a gente pensa que sabe fazer as tarefas porque as faz em casa, mas depois no contexto de trabalho é outra forma de fazer, e então é preciso sempre que haja disponibilidade também da entidade e das colegas de trabalho, ou dos colegas, para que possam ajudar a pessoa neste sentido, tenham disponibilidade para ajudar. Na Diolinda, claro que foi necessário fazer algumas adaptações face à instabilidade emocional da Diolinda, em períodos em que ela está mais instável emocionalmente, tanto a responsável do hotel como todas as colegas já são sensíveis à situação, sabem que naquele período a Diolinda estará mais instável emocionalmente e já ajustam as tarefas à Diolinda, a forma como devem falar com a Diolinda ou atribuir-lhes as tarefas, porque esta instabilidade às vezes impede a Diolinda de enfrentar as adversidades do dia-a-dia, e aqui as colegas já estão preparadas para ajudar a Diolinda quando isto acontece. Temos a parte económica, que nos move também um bocadinho muito, sou sincera, na empresa. Isto é ter a Diolinda na empresa. Essa parte económica, há uma compensação pela quebra de rendimento que ela tenha comparando com outra pessoa. A mais-valia em termos de equipe, de funcionamento na equipe, gera-se ali alguma solidariedade, um ambiente até mais calmo, porque ela sente necessidade desse ambiente, e os colegas conseguem transmitir conseguem corresponder ao que ela precisa. Portanto, gera-se um ambiente com menos stress, um bocadinho isso. O facto das colegas saberem que ela tem algum tipo de dificuldades, ser uma pessoa mais nervosa, que fica um bocadinho mais ansiosa com certas situações, faz com que elas façam com que essas situações não aconteçam. Previnem situações mais estressantes, para ela não ficar tão incomodada, não é? Isso faz, muitas vezes, que se crie um ambiente de trabalho mais calmo, mais agradável. Acho que é um bocadinho isso.